Olá, já pararam para pensar que a música pode ser na verdade um baita documento histórico? Tipo, a trilha sonora que conta a história de um povo, sabe? Pois é, imagina só se desse pra gente ouvir as grandes viradas de uma nação, não nos livros de história, mas direto nas melodias, nos versos de uma canção. Então, no Brasil, esse som existe. E ele tem cheiro de terra, sabe? Tem a poeira da estrada e a saudade de quem teve que partir. O nome disso é moda de viola. Basicamente, a crônica cantada de uma das maiores mudanças sociais da nossa história. Dá uma olhada nesses versos aqui. À primeira vista, parece uma história qualquer, uma discussão num bar, né? Mas e se eu disser que aqui, bem nessa letra, está codificado um conflito que ajudou a definir o Brasil moderno? Ok, então vamos mergulhar nisso. Pra gente entender o poder que essa música tem, primeiro a gente precisa sacar o que exatamente é a moda de viola. E pode acreditar, é muito mais do que só a música country do Brasil. A moda de viola é um braço da música caipira, daquela raiz mesmo. O que define ela são basicamente duas coisas. Primeiro, ela sempre conta uma história, um caos, com começo, meio e fim. E segundo, o som, aquele som inconfundível da viola caipira de 10 cordas, que é o coração de tudo. Agora, um ponto super importante para não ter confusão. Muita gente mistura música caipira com o sertanejo de hoje em dia, mas são dois universos bem diferentes. A moda de viola, a música caipira, fala da vida na roça, da saudade, do perrengue, tudo com aquele som mais tradicional. Já o sertanejo moderno tá falando de romance na cidade, de balada, com uma produção bem pop. Por isso que a música caipira é vista como esse som mais sagrado, a alma do interior. Pra gente entender isso na prática, vamos pegar uma das modas mais famosas que existem. Vamos dar uma olhada por dentro de Rei do Gado. A música conta um caos que acontece num bar. De um lado tem o rei do café, todo engomadinho, representando a elite, a nova riqueza. Do outro, chega um peão todo sujo de poeira, que depois a gente descobre que é o tal do Rei do Gado. Aí vem o momento chave da história, a aposta do Rei do Gado. Ele vira e fala que tem tanto boi, mas tanto boi, que daria pra amarrar um bicho em cada pé de café do fazendeiro rico e ainda ia sobrar gado. E olha, isso é bem mais que uma provocação. É o mundo antigo, o mundo do boiadeiro, batendo de frente com o novo poder, o da agricultura industrial. E o jeito que isso é cantado é parte fundamental da coisa toda. Repara só na estrutura das vozes. A dupla Tião Carreiro e Pardinho deixou esse estilo famoso. Tem a primeira voz, mais grave, mais firme, que vai contando a história, e a segunda voz, mais aguda, que vai tecendo a harmonia por cima, dando toda a emoção para a narrativa. Mas Rei do Gado é só a ponta do iceberg, sabe? É o sintoma de um movimento gigantesco. A moda de viola virou a trilha sonora de uma nação inteira que estava se mudando. Bem ali, na metade do século XX, o Brasil virou de cabeça para baixo. A indústria começou a bombar nas cidades e atraiu milhões e milhões de pessoas do campo. Esse movimento que a gente conhece como êxodo rural mudou a cara do país para sempre. E o que aconteceu com essa gente toda que chegou na cidade grande? Se sentindo meio perdida, deslocada, a moda de viola virou o ponto de encontro. Nas palavras de um pesquisador, ela criou uma comunidade imaginária, sabe? Uma espécie de nação de gente com saudade do sertão, todo mundo conectado por aquelas histórias e melodias. E essas músicas não eram só para se distrair, não. Elas viraram uma ferramenta, quase uma terapia, para a galera processar tanta perda e tentar achar um novo sentido para a vida. Dá uma olhada nesse número, 31%. O que será que isso significa? Quase um terço de todas as modas de viola que Tião Carreiro e Pardinho gravaram falam sobre a morte. Mas o mais doido é o jeito que eles falam disso. Não é um papo triste e mórbido. A morte vira um jeito de refletir sobre o que realmente importa na vida. A dignidade, a honra, o sentido de tudo. Num mundo que estava literalmente sumindo. Um jeito fácil de entender essa treta toda é pensar em 3 forças culturais em choque. O residual é a cultura que tá ficando para trás, tipo o velho peão da música. O dominante é o que tá chegando com tudo, os caminhões no lugar das boiadas, a cidade engolindo o campo. E o emergente é a lição que a música ensina, a sabedoria que nasce desse conflito. Como é que se mantém a dignidade depois que o seu mundo inteiro desmorona? Certo. E hoje? Será que esse som desapareceu junto com aquele mundo antigo? Que nada! A viola tá mais viva do que nunca. Olha, por muito tempo a cultura caipira foi vista com um preconceito. Era associada a uma coisa atrasada, pobre. A própria palavra caipira era usada como xingamento. Mas essa história mudou e mudou da água para o vinho. Hoje o que a gente vê é um renascimento. Festivais como a Moda é Viola lotam.
Tem uma geração nova de artistas, inclusive com muitas mulheres, reinventando o jeito de tocar. Governos estaduais, como o de Goiás, criaram até o Dia Estadual da Música Raiz. E o mais legal, os encontros de violeiros, que são eventos organizados pela própria galera, mantêm a chama da comunidade super acesa. Então a viola deixou de ser só um símbolo de saudade de um tempo que passou para virar um emblema de orgulho. Ela não é uma peça de museu, não. É um instrumento do agora, super vivo e importante. No fim das contas, a moda de viola não é só música. É a autobiografia cantada de uma nação. Isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Se essas 10 cordas contaram a história daquele êxodo rural do século XX, quais são os causos que elas vão contar sobre os desafios e as transformações do Brasil de hoje e do Brasil de amanhã? A história continua e pode apostar, a viola vai estar lá para contar.